Salve galera, sou o Marcos Vinícius e vou dar continuidade ao time falando da Era Paleozoica. Bora! Era Paleozoica, do grego palaios antigo e zoico vida, ocorreu cerca de 542 a 241 milhões de anos atrás e era dividida em 6 períodos geológicos. Vou falar mais aprofundado sobre cada um deles. Representando cada período, o período Cambriano ocorreu entre 545 a 495 milhões de anos atrás, o período conhecido pela explosão de vida, onde se tem a origem dos principais grupos de organismos marítimos e onde ocorreu a irradiação de quase todos os grupos que encontramos atualmente. Bom, aí é como se fosse a gênese de todos os organismos, tanto marítimo como mais para frente terrestre, né, que vamos abordar. As condições que geraram essa explosão de vida e sua diversidade durante esse período foi a falta de predadores nos mares, por este também estar se originando junto com os demais organismos. Também foi a época que as conchas e recifes, junto com os esqueletos biomineralizados, surgiram devido ao aumento da temperatura e oxigênio da Terra. Período Ordoviano ocorreu 488 a 443 milhões de anos atrás, marcado por uma expansão e diversificação de animais crucíferos, como também o surgimento de moluscos, nautiloides, predadores e peixes primitivos. A flora primitiva começou a ocupar o ambiente terrestre e até então ocupava o ambiente aquático. Também, mas no entanto, no final desse período, registrou-se uma das maiores glaciações da Terra, gerando uma crise na biodiversidade. Bom, esse período foi marcado, como vocês viram, pela diversificação de animais com chifre, né, animais com concha, caracóis, como também a flora que antes era no ambiente aquático, passou a ocupar o ambiente terrestre. Período Siluriano ocorreu cerca de 443 a 417 milhões de anos atrás. Esse período foi marcado pela baixa diversificação de organismos nos mares no início do período, como vimos por causa da glaciação do período passado. Evolução dos peixes e as primeiras tentativas de adaptação ao ambiente terrestre. Após a glaciação do final do período Ordoviano, teve uma fase desse período chamada de Grey Rose, com temperaturas semelhantes às da atualidade, onde ocorreu uma pequena extinção dos organismos mais abundantes nos mares tropicais, como comunidades recifais, trilobitais, moluscos, gastrópodes e cefalópodes. Período Denoviano ocorreu entre 416 a 359 milhões de anos atrás. Ficou conhecido esse período como o período da abundância dos peixes, além de corais, entre outros. Os continentes ainda estavam unidos em locais no hemisfério do Polo Sul. No início desse período, com algumas porções imersas e submersas começaram a migrar para o Equador e hemisfério norte no final do período, do sul para o norte. Perto do final desse período, algumas plantas lentamente transitavam do ambiente aquático e passaram a viver no ambiente terrestre, assim como também diversos invertebrados, como insetos e anfíbios primitivos, reduzindo drasticamente os níveis de CO2 da Terra, possibilitando assim a formação das primeiras florestas. Período Carbonífero ocorreu entre 359 a 299 milhões de anos atrás. Ficou conhecido como o período das grandes florestas, nas quais deram origem às jazidas de carvão mineral que temos atualmente. Também foi o período do surgimento dos primeiros répteis. Importante não confundir carvão mineral com carvão industrializado, tá? Permiano, sendo o último período da Era Paleozoica, ocorreu entre 299 a 251 milhões de anos atrás, apresentando todos os continentes unidos em um megacontinente denominado Pangeia. Nesse período, o planeta passava por um período de grande aquecimento global, o que levou a maior extinção em massa,
registrado na história do planeta, denominado como extinção permo-triássica, marcada no final dessa era. Aí embaixo vemos uma imagem do que significava a Pangeia nessa época. Bom, rapaziada, aqui eu fiz um resumo para facilitar a memorização de todos. Então, vamos lá. Durou de 542 a 251 milhões de anos atrás. Os continentes já estavam todos agrupados formando a Pangeia. Aparecimento de animais com partes minerais. Surgimento de animais com exoesqueleto. Diversificação da vida. Surgimento de peixes com mandíbulas e com pares de nadadeira. Surgimento de insetos e répteis. E a maior extinção em massa do planeta, há 248,2 milhões de anos atrás. Bom, é isso. Esse foi um breve resumo sobre a era paleozoica e obrigado a todos por assistir e deixa o like aí para facilitar o canal do professor. Valeu!